As meninas cantoras ajudam os meninos guerreiros a manterem o ritmo no ritual e na dança. É por isso que nossas danças, nós tem esquiva, nós tem ginga, nós sabemos andar na mata. Aqui as garotas deixam a música de lado para bater um bolão. E os garotos vão na onda. Nesse domingão, indígenas de diversas aldeias guarani aproveitaram o dia ensolarado para jogar um futebol entre amigos. Aqui, o maior triunfo é a participação. O campo escolhido foi o da Tecoá Piauí, na terra indígena do Jaraguá, zona noroeste de São Paulo. Enquanto alguns se divertem, esse grupo percorre o território para checar se está tudo tranquilo nas matas. A gente, por outro lado, já aprende que a gente tem que zelar pela natureza, né? Pela mata, pelo nosso território. Legal que eles têm essa coisa. Entre uma fiscalização e outra, o cacique Márcio não tira os olhos das abelhas sem ferrão. É uma das abelhas que... A abelha, né, para nós, ela é sagrada, né? Todas as abelhas. Outro pessoal faz o barreamento da nova Casa de Cultura e Artesanato. A vida na aldeia Guarani do Jaraguá é pacata, tranquila, mas muito difícil. Uma luta diária de homens e mulheres, como o cacique Sérgio Fernandes, da Tecoá Piauí, ou a cacique Arapoti, também chamada de Maria Santos, da Tecoá Itaverá, ou o cacique Márcio Veramirim, da Tecoá Iviporã. Tem também líderes como Tiago Henrique Carai de Cupé e tantos outros. Eles representam povos originários que moram aqui em nossa terra Brasília desde, pelo menos, 500 anos antes da chegada dos portugueses. Minha avó foi a primeira cacique, mulher guarani, a enfrentar o machismo. Os Embiá do Jaraguá vieram pela primeira vez ao Brasil após a Guerra do Paraguai, que durou pouco mais de 6 anos, entre dezembro de 1864 e março de 1870. O Paraguai foi um centro de radiação de família Tupi-Guarani. Já a saga dos Guarani do Jaraguá começou cerca de 60 anos mais tarde, no fim da década de 1920, com a sua migração histórica pelo Brasil em busca da terra sem mal. Especialmente o Guarani tem a terra o mito da terra sem mal, é o paraíso na terra. Eles acham que indo em direção ao Oriente eles encontrariam o seu paraíso. E foi o que fizeram. Seguindo a orientação de líderes messiânicos da própria etnia, deixaram o Rio Grande do Sul por volta de 1925. Mas, para chegar à Terra Sem Mal, era preciso atravessar o que chamavam de a Grande Água, o Oceano Atlântico. O jeito foi subir a costa brasileira em direção ao norte, atrás do melhor caminho para chegarem ao seu paraíso na terra, no Oriente. Eles passaram por Santa Catarina e Paraná até chegarem ao litoral paulista. O primeiro reconhecimento oficial de sua chegada foi em 1927, com a aldeia do Bananal de Peruíbe. Em 1962, foi a vez da aldeia de Tariri, na mesma região. São
guaranis que acabaram povoando o litoral de São Paulo, né, que a gente vê, e que formaram a população caiçara, como a gente chama hoje. Alguns deles ficaram aqui no Planalto de São Paulo e aqui vivem, né, desde então. Segundo relatos da imprensa na época, já no Planalto Paulista, eles se instalaram primeiro em Parelheiros, na zona sul da capital, em uma fazenda cedida pela igreja no início da década de 1980. Anos depois, no fim da mesma década, foram para o Pico do Jaraguá. Mas na versão guarani, eles chegaram em São Paulo bem antes, quase 2 séculos atrás. Nas histórias transmitidas de geração em geração, os primeiros indígenas dessa etnia começaram a migrar pelo Brasil após as guerras guaraníticas, ou Guerra dos Sete Povos, entre 1753 e 1756, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. E já na segunda metade do século XVIII, subiram pelo litoral, passaram o Planalto Paulista e foram até o Espírito Santo. O mais importante é considerar os povos originários, os chamados povos indígenas, né, é considerá-los como os habitantes originais dessa terra. Pacíficos, sempre receberam seus visitantes de além do mar com muita cortesia. Aliás, essa é uma das principais características dos Guarani, a diplomacia. Uma comunidade que sempre preferiu o diálogo antes da agressão. Nós, povo guarani, não somos um povo da guerra, nós somos um povo do conflito. Sempre fomos um povo muito diplomático. Então é uma forma de luta indígena, luta meio silenciosa. Os indígenas, principalmente o Guarani, eles não gostam muito de confronto direto, né? Então eles vão comendo pelas beiradas, né? Se o Diruá chegava, conversava. Se o Diruá atacava, buscava fugir do ataque. O Diruá, ele vem e a gente se afasta. Hoje a gente não tem mais pra onde se afastar. E não tem mesmo para onde correr. O jeito, então, é lutar pela terra. São 532 hectares de terra indígenas, aqui na terra indígena Jaraguá, onde formamos 6 núcleos de Tecoá, que a gente chama, né, que é onde vivemos, as nossas aldeias, sendo a Tecoatu a primeira terra, né, que foi demarcada, e depois vem a Tecoapuiaú, Itaverá, Itacupé, Itaindã e essa terra aqui que é a Uiporana, esse núcleo. Nós somos mais ou menos hoje em 600 habitantes aqui, né, entre jovens, crianças, mulheres, idosos, adultos, enfim. Todos vivem aos pés e ao redor do Pico do Jaraguá, um dos pontos turísticos mais importantes de São Paulo, que ocupa uma área de cerca de 5 quilômetros quadrados no coração da zona noroeste de São Paulo. Uma região privilegiada e valorizadíssima por sua localização estratégica e pelo interesse crescente de empreendedores imobiliários. A gente também sofre com o avanço agressivo da cidade. A especulação imobiliária assedia demais a nossa comunidade. Eles vendem o marketing do Pico do Jaraguá, a janela do Pico do Jaraguá, mas não são eles que protegem esse pico, né? O indígena foi sempre tomado como um empecilho. Eles vão sendo empurrados e desrespeitados. Nos últimos anos, o interesse de grupos poderosos e com uma conta bancária avantajada só aumentou. 3 importantes rodovias passam por ali. A Bandeirantes, a Anhanguera e o Rodoanel. Milhares de veículos de todos os tipos que passam por aqui diariamente são responsáveis pela ligação da capital com o rico e próspero interior do estado de São Paulo. O ritmo é intenso, seja com mercadorias e produtos ou mesmo com passageiros.
Os nomes das estradas, inclusive, retratam um período triste e violento da história guarani. Estamos cercados por homenagens, né? Homenagens muito tristes. A Anhanguera foi um bandeirante assassino, né? Uma pessoa que por onde passava deixava morte, destruição, deixava sofrimento, estrupo. A verdade é que os primeiros desbravadores do Brasil eram realmente gente que vivia nas masmorras. Era uma missão que só era aceita de fato por quem tinha alternativa pior, né? Que era ficar na prisão ou levar uma vida sofrida em Portugal. Então a gente não considera bandeirantes, né, revolucionários, nós consideramos eles um atraso para a evolução da humanidade, porque essa evolução que a gente tem hoje é a evolução do apocalipse, é a evolução do fim, né, é a evolução da destruição. Ao longo da história brasileira, os guaranis sempre foram vítimas dos bandeirantes. Em geral, fugiam para dentro da mata virgem para evitar que se tornassem escravos, fossem assassinados ou violentados pela trupe de desbravadores do sertão paulista. Cenas que se repetiam desde a chegada dos primeiros europeus à terra de Santa Cruz do Brasil. Eles são os povos originais, na verdade, aquilo foi o que sobrou para eles, né? É o contrário, nós já tomamos 99,9% do território e se a gente quiser preservar essas culturas, é preciso haver um tratamento inteligente desse problema. Uma questão que sempre volta às discussões. Afinal, 1500 foi o descobrimento do Brasil ou não passou de uma simples e comum para a época de uma invasão do território indígena pelos europeus? Foi uma invasão mesmo. No Brasil, durante toda a nossa história, essa atitude de não respeitar nenhum direito, né, ela se estende até hoje. Foi uma invasão. Primeiro eles imaginavam que era um pedaço da Índia. Por isso que durante muito tempo foi chamado de Índias Ocidentais. Então foi um erro histórico que permaneceu por muito tempo. Tem muitas pessoas que falam assim, o Brasil foi descoberto. A gente fala não, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi encoberto. Bem, seja encobrimento, invasão ou descobrimento, como quer a versão oficial escrita pelos vencedores, o fato é que nesses 522 anos, nós, os Juruá, os não indígenas da terra de Santa Cruz do Brasil, passamos de menos de 10 mil para mais de 212 milhões de pessoas. Enquanto isso, os indígenas, os humanos que habitam esse território há mais de 1000 anos, foram reduzidos para pouco mais de 20% de sua população inicial. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem hoje no país menos de 900 mil indígenas. A estimativa para 1500 varia de acordo com a fonte, mas fica entre 4 e 6 milhões de nativos. Sabe-se também que ao longo dos séculos, de 3 a 5 milhões de indígenas foram escravizados, torturados, aprisionados, violentados, sejam por portugueses, espanhóis, franceses, alemães ou holandeses. A chegada desses ocidentais aqui foi uma chegada agressiva. Eles trouxeram roupas com doenças, né? Eles trouxeram a pólvora, eles trouxeram, enfim, muita destruição. Exatamente, um genocídio. O genocídio continua, isso mesmo. Os originários que sobreviveram nesses 5 séculos de invasão ocidental ocupam menos de 15% do território nacional em 725 reservas e terras indígenas. São povos que agora aguardam o resultado do julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal.
O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo quando a votação estava empatada em 1-1. A decisão sobre a demarcação da aldeia Xokleng de Santa Catarina será usada como referência para decisões sobre centenas de áreas indígenas que aguardam a demarcação. Entre agosto e setembro de 2021, cerca de 6 mil indígenas, mulheres, homens, crianças e anciãos de 350 etnias de todo o país ocuparam a esplanada dos ministérios em Brasília. O marco temporal é um absurdo, né? Daqui para frente é resistência. Daqui para frente é torcer para que o Supremo Tribunal Federal seja responsável com a Constituição brasileira. A cultura guarani, ela morre se o projeto, esse marco temporal passar, vigorar, porque ela vai expulsar nós da nossa própria casa. Sempre estamos aí resistindo também para a gente garantir o nosso direito territorial. Se o marco temporal passar, a gente sempre vai resistir. Que o Brasil não chega esse fundo do poço aprovando marco temporal, você vai só prejudicando o Brasil com isso. Porque tem países que não vão querer comprar nenhum produto do brasileiros que são produzidos porque eles estão desrespeitando esse meio ambiente que é um equilíbrio climático hoje. Continuar a luta, a gente nunca vai desistir. A gente está mais de 500 anos resistindo e não é agora que a gente vai parar. Se você pega o mapa, você vai ver que há floresta em pé onde há a presença dos povos indígenas. Isso aí é acabar de uma vez, é destruir tudo aquilo que foi conquistado, esse mínimo aí, a duras penas, não é? E redefinir uma política indigenista que é totalmente anti-indígena. Questão do marco temporal do Supremo, que foi uma aberração dentro da nossa legislação. Representa um pouco o drama que os indígenas veem no Brasil, eles como dono da terra lutando para ter um pedaço para sobreviver. Enquanto o marco temporal continua em banho-maria na mais alta corte do país, os povos originários não perdem de vista a necessidade de manter seus territórios livres de especulações, invasões e crimes ambientais. Entre uma oração para Nhanderu, o Deus Supremo dos Guarani, e os cuidados para manter a comunidade unida, percorrem as trilhas no meio da mata com um objetivo claro: manter a floresta em pé. Ir caminhar pela mata, tirar o lixo que o pessoal joga, né? Às vezes avaliar os animais. Cuidar e preservar a reserva é uma atividade comum para os diferentes povos da floresta. Um ensinamento passado de pai para filha. Ele sempre fala: minha filha, a gente tem que saber ouvir o que a floresta diz pra gente. Porque ela fala com a gente. Né? A árvore fala com a gente, às vezes é doido, pode parecer loucura para as outras pessoas, mas a árvore fala com a gente, os animais falam com a gente, as estrelas, a lua, elas estão falando, né? Seus espíritos estão falando com a gente também. Chay Suruí, de Rondônia, tem 24 anos. Ela é um dos clássicos exemplos de jovem liderança indígena. No ano passado, foi a única brasileira a discursar na Cúpula Mundial do Clima, em Glasgow, na Escócia. O Brasil ele tem mais de 300 povos indígenas, com todas as suas sabedorias e culturas e suas formas de se autodeterminar. Todos os povos indígenas fazem que esse trabalho mesmo de proteger a floresta, né? de não deixar que a floresta morra. Nós somos a floresta ela faz parte do que a gente é. O fato é que é impossível falar de floresta
sem pensar nos riscos que ela corre, seja com os desmatamentos e queimadas ilegais que só aumentaram nos últimos anos, desde a posse de Jair Bolsonaro em 2019. Ou com as invasões criminosas de garimpeiros ou madeireiros e seu desprezo pela terra e pela vida selvagem. Para lideranças históricas como o cacique Almir Suruí, pai da Chay de Rondônia, os indígenas precisam ter mais voz ativa nas decisões mundiais que buscam colocar um fim ao aquecimento global e ao desmatamento alucinado. Acredito que a participação dos indígenas tem sido muito dentro de batedor, assim, não oficiais, né? Dentro dos COP, mas é preciso que a voz dos povos indígenas esteja presente nos acordos oficiais do governo. Para outro jovem líder que prefere ser chamado de Chondaru, que significa guerreiro em Guarani, aos 27 anos, sabe muito bem o que precisa ser feito. A terra está pedindo socorro e o que a gente está fazendo é atendendo esse pedido mesmo. Nosso ensinamento Guarani, nós não somos o dono da terra. A gente está aqui para zelar, ajudar ela e viver em harmonia com a natureza, né? Ajudar a mata a ficar em pé, né? Esse é o nosso conceito Guarani de ser. Nosso entendimento de terra, né, é uma terra que o dono somos todos nós, o dono são as árvores, o dono são os espíritos, os donos são os animais. E ao mesmo tempo essa terra ela não tem dono, ela é livre para todos nós viver. Mas o Juruá chegou com essa ideia, né, da posse, da terra privada, da água privatizada, né, daqui a pouco com ar privatizado. Vamos ser sinceros que o futuro da humanidade, ela pode ter um final muito drástico, vamos dizer, se continuar dessa forma, do desmatamento, das queimadas, né? O lixo que é produzido não reciclar da forma adequada, infelizmente a humanidade vai se acabar, né? A gente tem, né, de 3 anos para cá, né, uma ação deliberada, né, de abertura das terras indígenas ao vandalismo e à selvageria. Não pode sobrar uma pepitinha de ouro, não pode sobrar uma árvore, não pode sobrar um rio, um nada. Não pode sobrar um nada. Nós somos guardião da floresta. A gente não está aí para briga de riqueza ou de tesouro, porque um dia acaba aqui. Essa daqui só apenas um mundo de passagem. Mas sabe o que tem ali? A árvore. Se os indígenas estão ali, as árvores continuarão ali. Porque somos nós que vivemos milenarmente em harmonia com a natureza, né? E que sabemos fazer esse trabalho de respeito mesmo e de sustentabilidade. A humanidade, né, como ser humano, tem que abrir a mente e olhar mais para a natureza, né, que a natureza ela é muito importante para não só para a população indígena, mas para o povo em geral. Mas a luta dos Guarani do Jaraguá vai muito além de manter a floresta em pé. Eles precisam, antes de mais nada, manter a aldeia ativa e seus moradores, vizinhos, idosos e crianças com saúde.
Uma das maiores dificuldades é a infraestrutura, bastante precária e que está bem abaixo do mínimo ideal, seja em relação às moradias ou mesmo sobre os serviços básicos de água e esgoto. Aqui na terra indígena Jaraguá a gente sofreu muito com a mortalidade infantil mesmo. E aí a gente começou a buscar outras alternativas, como bacia de evapotranspiração, filtro de bananeira, biodigestores para tratar o esgoto de forma ecológica, né? A gente ainda sofre também com a questão de falta de água, né? A água, na maioria das aldeias, ela é fornecida pela Sabesp, né? Então a Sabesp, ela instala o relógio na frente da aldeia e aí a comunidade tem que fazer a instalação interna, né? Só que aí, como a comunidade não tem condições... Além de construir as próprias instalações, eles sabem que precisam se virar para ampliar o leque de opções de trabalho para sua gente, principalmente os mais jovens, por conta do preconceito que sofrem na cidade grande. Porque o trabalho na cidade para o indígena é muito difícil. E tenta trabalhar fora, sofre muito preconceito, muita dificuldade. Preconceito que muitas vezes é silencioso, mas em geral é estrutural. Está enraizado na mente do Juruá. A maioria das pessoas ainda tem um grande preconceito, né? Parece que o indígena é tido como um andarilho, uma pessoa de rua, né? Eu particularmente, eu amo muito a cultura indígena, eu acho que é a essência do Brasil. O jeito é criar as suas próprias oportunidades e gerar renda. Aqui utilizaram a técnica do barreamento, uma mistura de argila com feno para construir essa nova casa de cultura e artesanato da Tecoá Iviporã. Então nós estamos construindo hoje aqui, né, a gente chama casa de bioconstrução, de permacultura, né? Com a construção, querem atrair ainda mais o ecoturismo para dentro da reserva. A gente procura, através desse trabalho nosso, dos Tchondaro, dos guerreiros, dos guardiões da floresta, fortalecer ainda mais, fomentar ainda mais, para que vai crescer no território, né? Outra atividade que no futuro pode ajudar na renda é o meliponário da Tecoá Iviporã. Os bichinhos estão nervosos. Montado estrategicamente nessa elevação do terreno, com claridade certa e protegidas pelas árvores, 6 espécies de abelhas nativas, sem ferrão, fornecem o mel para toda a comunidade. Puríssimo, uma dádiva da natureza. Esse mel é sagrado para a gente. Tem o Márcio, que é uma pessoa muito importante para a comunidade, que é ele quem trabalha com a criação de abelha, né? A abelha, por si só, ela já é sagrada. Então, desde antigamente, a gente já sabia que a gente precisava respeitar as abelhas, né? Porque desde antigamente também os mais velhos já falavam assim, né? A importância dela para a mata, né? Através dela, a polinização, né? A reprodução das plantas e a reprodução das plantas medicinais. É tudo desenvolvido pelas abelhas. Quem sabe o doce mel dessas abelhas sagradas do Jaraguá não possa polinizar as mentes e abrir os corações dos moradores, não só da maior metrópole brasileira, mas de todo o país. Aqui está a nossa vida, a nossa história. Quem somos, né? Quando a gente sabe quem somos, a gente tem um caminho, né? Um direcionamento. Eu acho que essa missão não é de um documentário, não é a missão do governo, é a missão de todos nós brasileiros, né, que temos essa tarefa de entender melhor o que acontece e tentar preservar para podermos melhorar.
Canica.